da notícia. Boa noite. O aumento dos impostos e a conjuntura económica nacional está a lançar novos desafios às empresas. Mas neste contexto de crise, há quem defenda um discurso otimista como a melhor forma de influenciar o desempenho empresarial. Um dos apologistas do discurso anticrise é o empresário Edson Zogby, o convidado do programa de hoje. Edson Zogby é especialista em gestão de inovação e planeamento e ainda marketing do comércio e consumo. Muito boa noite, Edson. Muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Já vi que no seu dicionário não há a palavra crise. Porquê? Boa noite, Virgílio. Boa noite a todos. Crise, eu costumo falar, toda vez que eu dou uma conferência, eu estou conversando com as pessoas, crise é um termo que eu conheço desde criança. É um termo genérico que significa uma oscilação de mercado. E se eu fosse levar em conta toda vez que eu ouvia a palavra crise, eu não tinha saído de nenhum ponto em termos profissionais, nem pessoais. Eu prefiro que nós tenhamos um outro olhar sobre o mercado, né, sobre como funcionam os mercados. E para isso a gente tem que olhar com mais profundidade, com mais critério e perceber as realidades do mercado, porque as realidades do mercado nos apontam as oportunidades ou não. E qual é esse olhar que normalmente prefere? Eu sou sempre otimista, né? Eu sou natural do Brasil, eu sou português há 4 anos, mas eu sou de nascença otimista e gosto acho que vale a pena ser otimista, a vida é melhor assim, e sempre busco crescer, aprender e ter um olhar de buscar o que pode ser feito de diferente em relação àquilo que todo mundo está fazendo igual, né? Esquecendo a palavra crise, como é que se pode motivar os empresários em tempo de recessão? Bom, primeiro eu acho que tem que haver uma capacitação em termos de planeamento. Planeamento não é uma palavra, não é um termo forte aqui em Portugal, né? Existe muito déficit de planeamento, tanto em termos públicos quanto em termos privados. As coisas são feitas muito em cima da hora. E planeamento é aquele preparar-se para as condições, né? Ter várias opções de caminhos de acordo com o andamento do mercado. Então eu acho que os empresários, principalmente, falando da área privada, eles têm que estar estudando o mercado, percebendo aquilo que eles fazem, percebendo aquilo que eles querem fazer, né? O querer fazer é importante, não é só focar o dinheiro, né? Não é só pensar como um investidor, porque o espaço para o investidor está cada vez menor, né? O que existe é o espaço para o profissional. Mas para fazer esses estudos é necessário algum dinheiro, algum investimento? Como é que se faz esse investimento quando não se tem muito dinheiro? Bom, primeira coisa, eu acho que a informação está toda disponível. O que nós temos é que saber filtrá-la e buscar a informação precisa, interessante, nos livros, conversando com os amigos, na internet, nos meios de comunicação. E, de acordo com aquilo que identifica com o que nós fazemos, o que nós queremos fazer, se aprofundar na informação, né? Então, não ficar na superfície das informações. Bom, o assunto é esse. O assunto é, por exemplo, uma empresa de serviços, eu quero ter uma empresa de serviços de estética. Então eu tenho que me aprofundar na informação em todos os sentidos, tecnicamente, qual a aceitação do mercado, qual a tendência do mercado. Então eu tenho que estudar um pouco aquilo, me aprofundar e começar a dar os passos. E aí depois é passo a passo, né? Também já foi a época de pegar um balúrdio de dinheiro e jogar em cima do negócio, porque o risco é muito grande, né? Então a diferença de momento de mercado é essa. Quando o mercado está mais brando, né? Então, tem menos ondas para surfar o mercado, nós temos que fazer os nossos passos menores, mas nunca parar de andar. O que eu vejo é que tem gente que para de andar e fica só reclamando. É preciso também estudar a localização onde se vai instalar, portanto, o pequeno comércio. Estamos a falar agora, no caso do gabinete de estética, digamos, é preciso saber em que rua que nos vamos instalar. Como é que se faz esse estudo? O termo para isso é geomarketing, é escolher bem o endereço. Existem dados no Instituto do INE, no site do INE, Instituto Nacional de Estatística Português, tem dados de todas as regiões, quem mora naquela região, classe social, faixa etária, interesses culturais. Você tem que saber onde vai escolher o ponto comercial. E isso é uma coisa importantíssima, que o escolher do ponto comercial afeta até em 40% do resultado do negócio. Então, não é porque o meu primo tem uma loja, um espaço para se montar um comércio, que é bom, porque ele é meu primo,
não necessariamente é bom, porque as pessoas não estão olhando para aquele lugar, não estão passando na porta daquele lugar. Então tudo isso é um estudo de geomarketing que tem que ser feito. Já vamos falar mais à frente do caso específico da Madeira. Como é que está a ver a realidade e esta crise que atinge Portugal? Bom, Portugal está sofrendo o efeito dominó que começou com a história da crise das instituições americanas e a Europa inteira sofrendo com isso. Mas eu acho que Portugal está pagando um pouco o preço por má gestão em termos exatamente de novo a palavra planeamento. Ou seja, por exemplo, na área de construção civil, construiu-se demais sem planeamento. Ofereceu-se crédito demais, né, sem necessidade. Por exemplo, um jovem de 30 e poucos anos hoje tem 3 financiamentos e 3 imóveis. Então, qual é o sentido disso? Não é sentido nenhum, né? Ou o governo tem que suportar a banca através dos sistemas que dão suporte de financiamento para ter o primeiro imóvel. Os outros imóveis ele tem que se organizar e se capitalizar para ter. A função social do financiamento é ajudar as pessoas não para serem milionárias. Então, isso também tem a ver com o planeamento. O que acontece é que em Portugal, por tradição construtiva, eles adoram construir aqui nesse país, eu acho que tem coisas interessantes, mas construiu-se demais. Hoje Portugal tem o dobro de imóveis do que precisa ter. O tecido empresarial está desorganizado, ou seja, os empresários não conseguem se orientar em termos de planos e não conseguem ser rígidos. Há quem diga que os portugueses são um pouco indisciplinados, não só nos horários, mas também na forma como fazem o seu trabalho. É essa também a sua ideia, a sua leitura? Eu acho que em termos de gestão eu vejo muita organização. Em termos de marketing eu não vejo muita visão. Então o que acontece? Não adianta ter os números perfeitos e trabalhar em cima de um segmento de mercado que não cresce ou que não tem perspectiva. E isso não é a gestão que indica. Isso é o marketing que indica. Então tem gente que fala para mim de planos de negócios. Eu tenho um plano de negócio e vou apresentar para a banca, né? E quando você vai olhar, aquilo não é um plano de negócios, aquilo é um estudo de viabilidade financeira. Isso é o final de um plano de negócios. Todo plano de negócio tem que começar com o estudo de marketing, ou seja, viabilidade de mercado. Se aquilo vai ter procura, se tem público, se a gente chama no Brasil de demanda, ou seja, vai ter a procura por aquele produto. Então, isso é um déficit que existe aqui em termos de conhecer como organizar e gerir isso, o marketing mais a gestão. Quais são as grandes ameaças à saúde financeira das empresas portuguesas, na sua ótica? Bom, hoje a falta de liquidez é muito grande, porque as pessoas imobilizaram demais o capital. Então, o que mais eu encontro empresários e pessoas também, né, pessoas singulares, reclamando da falta de liquidez. Os créditos foram quase todos fechados, né? Eu acho que até os procedimentos hoje, em termos macroeconomia portuguesa, estão errados, né? Você não resolve a situação num país diminuindo o consumo. Você tem que estimular o consumo, só que tem que ser um consumo organizado. A solução não é eu fui por aqui e não deu certo, eu tenho que voltar. Não necessariamente. Eu fui por aqui e não deu certo, por quê? Porque foi estimulado o consumo de forma desorganizada. Agora, o consumo organizado é o exemplo do Brasil. O Brasil, quando estabilizou a moeda, estimulou o consumo de forma organizada e só vem crescendo. Então, o que Portugal precisa não é retrair o consumo, porque a retração do consumo só vai fazer assustar as pessoas, fazer com que elas segurem o dinheiro e o que acontece é que tem muita gente que depende do consumo mínimo para fazer o dia a dia girar. Uma empresa que não consegue pagar os funcionários nem os fornecedores é uma empresa de risco. Num caso destes, que conselhos daria a uma empresa que está numa situação financeira instável? Se essa empresa está num segmento de mercado que tem futuro, que tem procura, eu acho que ela tem que se organizar. É o momento de sentar com toda a equipe e conversar com toda a equipe, de partilhar o problema, de achar uma solução em conjunto, de soltar as amarras de situação empregado e patrão e aí achar soluções para se empenhar em virar o jogo. Se é uma empresa que tem um mercado que está diminuindo, não há solução. Existe um ditado em marketing que é assim: ninguém contraria a lei de mercado impunemente. Se o mercado está em decrescente, não adianta a gente querer forçar a situação por cima dele. Por exemplo, eu não jamais construiria, e já dei orientação para várias empresas, inclusive aqui na Madeira, da área de construção civil, a mudar de ramo de atividade. Porque tem um excesso de estoque, principalmente falando dos imóveis domiciliares, né? Então, não tem sentido continuar querendo forçar uma situação se tem um excesso de estoque.
Então as pessoas têm que mudar. O operador de telégrafo não trabalha mais com isso. E é possível reciclar, digamos assim, uma empresa de construção civil e passar para outro ramo de atividade sem que haja despedimentos? Não, não é possível, porque existem aquelas pessoas que estão aptas a aprender uma nova função. Existem aquelas pessoas que não querem mudar de opinião, não querem mudar de tipo de trabalho. Essas pessoas não têm solução, porque eu estou migrando uma empresa de construção civil para um ou outro tipo de empresa de serviços, e isso é uma tendência muito forte, as empresas de serviços no mundo inteiro. E se tem alguém que não quer colaborar nesse sentido, nem para ele, nem para o empresário, a coisa vai ser boa. É preciso ter inteligência, digamos assim, para vender neste contexto de recessão? Cada vez mais. Nós vivemos um mundo que... um mundo poucas décadas atrás tinha mais oferta do que procura de produtos e serviços. Hoje no mundo inteiro tem muito mais oferta, tem muito mais oferta do que procura. Não sei se eu falei certo, se eu confundi. Antes tinha muito mais procura do que oferta, deixa eu corrigir. Sim. E hoje tem muito mais oferta do que procura. Então, para você convencer alguém a consumir o teu produto ou serviço, tem que ser inteligente. Não é fácil, não é de maneira nenhuma fácil mais vender. O senhor já escreveu alguns livros, Edson Zogby. Um deles é este, Mantenha-se vivo na cabeça dos clientes. É preciso estar em permanência junto dos potenciais clientes e do público? Sim. O mundo das informações hoje é brutal. Nós somos impactados por um volume de informações. Todas as faixas de idade. Então o que acontece? Todo mundo quer ocupar um espaço dentro da nossa cabeça. Então manter-se vivo na cabeça do cliente é que quando ele for lembrar daquele tipo de produto, daquele tipo de serviço, que você seja a primeira empresa a ser lembrada. E para isso tem que ser feito o quê? Todo um trabalho estratégico, não só de comunicação, mas de relacionamento. Isso tudo tem que ser constante. Diz-se que, por vezes, os novos empresários preocupam-se mais com as instalações do que com os equipamentos, do que propriamente com as vendas. Esta é uma realidade em Portugal? É uma realidade. Se uma empresa tem uma estrutura enorme física, tem uma contabilidade perfeita e não tem vendas, a empresa não existe. O contrário pode existir. Eu posso ter uma empresa que tem um volume enorme de vendas e a empresa é virtual. Tem alguém que fabrica para mim, tem alguém que entrega para mim. O que é a Nike? A Nike é uma empresa que desenha as sapatilhas e o resto todo é virtual. Então, você ter vendas, negócios, realiza uma empresa. Você ter uma estrutura física enorme, sem vendas, a empresa não existe. Há falta de visão na maioria das empresas madeirenses do mercado? Não acho bem que é falta de visão. Eu acho que é um pouco de falta de conhecimento. Né? E eu considero uma coisa diferente da outra, porque a partir do momento que as pessoas adquirem um certo conhecimento, elas ampliam automaticamente a visão. Eu tenho lidado com empresários e com jovens, e eu fico até impressionado que os jovens têm uma cabeça muito aberta, mas eles precisam ser seduzidos pelo local, não só pela madeira, como por Portugal, em termos de quais as diretrizes que o país tem. A internacionalização pode ser uma das estratégias a adotar nesta conjuntura? Eu acho que deve. Portugal tem mais-valias incríveis em termos tecnológicos, em termos das especialidades, né? Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha um azeite tão bom quanto o português, um vinho tão bom quanto o português. Então isso tem que andar, tem que sair de Portugal e atingir outros lugares. E no caso da Madeira, o que é que se pode internacionalizar do seu ponto de vista? O vinho Madeira, o pão de mel, a poncha, tanta coisa que tem aqui que é interessante na Madeira, que pode chegar a outros lugares. Esses dias até vi uma notícia de alguém que conseguiu estabilizar o pão de mel para poder conservar e mandar para outros países. Falamos agora, Edson Zogby, da importância do marketing e da inovação, agora especificamente neste contexto. Como é que o marketing pode ajudar no crescimento empresarial? O marketing hoje é a ferramenta que capacita a comercialização, capacita vendas. É o que eu falei, vender nas épocas antigas, quando tinha muita procura, você não precisava nem vender, bastava dizer que você existia como indústria, ou como comércio, como serviço, que alguém batia na sua porta e queria comprar. Hoje não. O mesmo que eu vendo, outra pessoa vende, outra, e isso eu estou falando a nível global. Né? Eu concorro com um site que pode estar vendendo lá da China, outro site que está vendendo do Canadá. Então, o que acontece é que eu tenho que ser competitivo. Essa palavra é muito importante. E para ser competitivo tem que se capacitar e planear. Falou num site. Toda a empresa deve ter um site na internet? É interessante porque pouco tempo atrás, o mundo muda numa velocidade incrível. Pouco tempo atrás eu dizia que todas as empresas
até um carrinho de pipocas tinha que ter um site para poder marcar uma festa, conversar com os clientes. Hoje em dia, com a facilidade do Facebook, nem toda empresa precisa ter o site. O site é um pouco mais complexo para fazer. O Facebook, qualquer rapaz de 15 anos entra no computador e faz para a empresa do pai. Então, é bom ter o site numa fase mais madura, mas ter uma página da empresa no Facebook é uma coisa instantânea, tem toda a informação ali, aquilo é dinâmico, você pode colocar produtos, ofertas, conversar com os clientes, criar eventos. Então, o site já ficou para segundo plano, sendo que apareceu essa ferramenta mais dinâmica. Mas é preciso ter cuidado para que a publicidade não seja enganosa. Uma publicidade enganosa vira-se logo contra o empresário. Ele tem toda a razão. Quando eu cheguei, já faz quase 5 anos que eu moro em Portugal, que eu me tornei português, a publicidade portuguesa é das melhores do mundo em termos de execução. Os materiais são espetaculares, a produção, as ideias das agências são realmente espetaculares. Mas o marketing que gera a publicidade precisa ser melhor realizado. Então, aconteceu muitas vezes de eu ver uma boa publicidade e me deslocar ao local de interesse e depois ficar decepcionado. Por quê? Porque o marketing não tinha feito a lição de casa anterior, que era preparar todo o produto, o negócio para ser bem visto pelo consumidor. Então eu acho que isso é uma defasagem, e isso que eu trabalho com a minha empresa, estruturar o marketing para, quando a gente brinca, né, cacarejar no mercado, como se fosse uma galinha, eu existo, e aí as pessoas vierem para a minha empresa, elas encontram algo realmente bem estruturado. A sua empresa é a Poliscenário. Que serviços é que são mais procurados na sua empresa? A Poliscenário é uma empresa que propõe ser o marketing das empresas terceirizado. Um departamento de marketing é um setor caro, né? Normalmente caro. São profissionais especializados, né? Então dificilmente a PME, a pequena e média empresa, tem dinheiro para isso. Ela consegue ter um setor de vendas, no máximo, ou um outro departamento que é vital, mas o marketing já seria um pulo acima. Então eu criei o conceito com a Poliscenário de nós sermos um marketing terceirizado. Então um marketing muito competente, fracionado para diversas empresas, ou seja, todas têm um marketing competente, mas elas utilizam um pouco, até porque pelo digamos que a Poliscenário é um departamento comercial de muitas empresas. Um departamento de marketing de muitas empresas, exatamente. De muitas empresas. Por quê? Porque a empresa pequena também não precisa de um marketing full time. Ela precisa de menos tempo dedicado para resolver os problemas dela. Então, qual é o tempo médio de marketing aqui na Madeira para uma pequena e média empresa? Nós dedicamos em loco em torno de 4 horas semanais com a empresa. Mas de back-office a gente tem muito mais que isso. Em termos de back-office, ou seja, toda a informação que nós colhemos para devolver para a empresa com as ideias, estratégias, ideias de campanha e tudo mais, isso demanda mais, pelo menos umas 20 horas por mês para cada empresa. Quanto à inovação, por que é tão importante inovar? É importante inovar porque nós temos que nos diferenciar, né? Quando eu era pequeno tinha 2 mil milhões de pessoas no mundo, hoje tem 7 mil milhões. Então é muita gente competindo. Então quem nos diferencia não é notado. A inovação é exatamente para ser notado. Então você pode inovar no mesmo produto, um parafuso preto e o outro parafuso preto, mas esse tem uma embalagem que chama atenção, pronto, já foi notado. Então a embalagem pode ser a inovação, a forma de vender pode ser a inovação, a forma de se relacionar pode ser a inovação. O design, logicamente, aí nós estamos falando do fabricante, pode ser a inovação. Então a inovação abrange todos os setores, desde a forma de se comportar, né, das pessoas dentro da empresa, o próprio empresário se comportar, até o pós-venda. Né? Os produtos, as vendas e pós-venda. E todas as empresas têm de estar atentas à inovação, ou, digamos assim, têm de inovar constantemente. Qual é o tempo ou o timing certo para inovar? Olha, os timings de indústria são diferentes de comércio e serviço. Em comércio e serviço você tem que inovar constantemente. Então, por exemplo, com a Poliscenário nós fazemos uma campanha por mês, no mínimo, para cada cliente quando é comércio e serviço. Quando a gente está falando de indústrias, de segmentos maiores, isso pode ter uma frequência de 2 vezes por ano, porque aí depende também de qual que é aquilo, a ideia criativa, se é um produto novo, demora o desenvolvimento e tudo mais. Mesmo assim, a dinâmica é rápida. A gente vê pelos fabricantes de automóveis, eles têm a frequência que se tinha antigamente, a frequência que se tem hoje. E quando a gente fala, por exemplo, dos fabricantes de roupas, como o grupo Inditex da Zara, né, a frequência de lançamento de novos produtos é muito grande. Mas como é que se pode inovar, por exemplo, num café? Num café? No atendimento, antes de mais nada.
com o mínimo de prestação de serviço, né? Um café onde eu vou e tem um jornal e tem o wireless, onde eu posso navegar na internet, é diferente daquele que não tem jornal e não tem o wireless. Um café que te coloca um mimo, né? Junto com o café, um chocolate, biscoitinho, um chocolate, está inovando. Um café que te oferece um sabor diferente de café, uma receita própria que só ali tem um café. Por exemplo, eu morei 45 anos em São Paulo e existia um café chamado Canelinha, que era um café com canela, leite, mas eles faziam uma receita própria. E as pessoas falavam, não, hoje eu não vou tomar um café, vou tomar um Canelinha. E ficava muita gente ali para tomar, porque era diferente o produto. Então, não existe limites. Em todas as áreas é possível inovar, mas também para isso tem que ter um preparo. Não é simplesmente por feeling, eu lamber assim e falar, o vento está por aqui ou está por ali. Tem que ter uma técnica para isso. Edson Zogby, o senhor já foi professor universitário, já desenvolveu vários projetos. Aqui na Madeira, os mais badalados foram o Mais Comércio e o PIAM Inove. Foram trabalhos desenvolvidos para a CIF. Que balanço é que faz estes projetos? São projetos que me dão muito prazer. São projetos financiados pelo Fundo Social Europeu. Que a parte técnica do projeto fui eu que estruturei, de acordo com a minha especialidade. E justamente para dar competências, novas competências para os empresários, principalmente da área de comércio e serviços. O PIAM já teve uma vertente da área indústria, mas já cobriu quase tudo aqui na ilha. O que mais sobra hoje para a gente atender em termos das fases que vêm vindo dos projetos é o comércio e serviços. E nós fazemos estudos, são projetos progressivos, né? Estudos com profundidade do que é o negócio daquela empresa e aonde nós podemos sugerir e intervir para aquela empresa ser mais competitiva. Isso tem dado resultado, tem muitas empresas que conseguem virar o jogo. Aliás, o Mais Comércio começou precisamente no 20 de fevereiro, era para começar a arrancar precisamente no dia 20 de fevereiro, ou no fim de semana de 20 de fevereiro. Depois disso, aproveitou-se então aquelas empresas que tinham sido mais atingidas para recuperar e reconverter todo esse negócio. Como é que esse trabalho foi feito? Foi interessante porque foi uma coincidência, né? Nós tivemos que adiar 15 dias o começo do projeto e participar com a CIF dos levantamentos da catástrofe. Mas depois os empresários que tinham que renovar o negócio falaram, bom, nós falamos para eles, é um bom momento agora para participar do projeto, porque além das suas próprias ideias de renovação, aquele que perdeu tudo ia fazer o estabelecimento do zero, ia começar do zero, você já vem com outras ideias além das suas, porque é importante vir uma ideia de um outro olhar sobre o negócio, porque as rotinas do empresário são violentas, são muito grandes, hoje em dia as nossas são. Como cidadão, imagina do empresário, né, que tem milhões de coisas para cuidar. E a rotina acaba tirando a visão dele de mercado. Então, quando vem alguém de fora que esses projetos faz esse trabalho, que além das formações, a gente chama de formação-ação, visitar a empresa, sentir e conhecer a empresa e dar sugestões, aquilo pode ser um outro olhar que aquilo estava passando totalmente despercebido. O que é que mudou a partir do Mais Comércio no Funchal? Nota-se já muitas mudanças, muitas alterações do seu ponto de vista? Eu acredito que tem muitos empresários que estão fazendo proveito dos projetos, que aprenderam com o projeto, têm sido mais competitivos. É lógico que o mercado não está aquecido, o mercado está assustado, né? Mas mesmo assim tem sobrevivido. Então, tem vários casos nesses projetos, no Mais Comércio e no PIAM. Aqueles que conseguiram se manter, e já na época atual, interessante, porque não há despedimento, né? A empresa se mantém, tem aqueles que conseguem crescer. Tem também aqueles que não conseguem, porque já estavam numa condição muito precária que nem com toda orientação conseguem virar o jogo. Mas isso sempre aconteceu, isso não é uma coisa do momento. Sempre existe a vida das empresas, né? O nascimento, a vida média e a morte de uma empresa. Tem algumas que duram séculos, mas são poucas. Então, as que têm alguma turbulência que nós podemos ajudar, ajudamos, ou para se manter e depois crescer, ou para imediatamente crescer. Uma das questões que se coloca ao comércio do Funchal, e refiro-me à Baixa da cidade do Funchal, são os horários. Como é que se define um horário sem ir contra a vontade dos trabalhadores e conciliando a vontade dos empresários? Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu sou de marketing. Então, assim, um comércio só existe porque existem clientes. Então não adianta ter a vontade dos meus trabalhadores totalmente contra a vontade dos clientes, o meu comércio não existe, ele deixa de existir. Então qual é a vontade dos clientes? Se os clientes querem que o comércio abra determinado horário, né, a empresa tem que se organizar para isso. Eu sempre falo para os empresários, faça suas contas.
né? Se o cliente, por exemplo, quer música na loja, se o cliente quer a loja mais arrumada, se ele quer um melhor atendimento, organiza isso, investe e faça suas contas. Não adianta ficar de braço cruzado reclamando, falando, não, mas eu vou ter que pagar o imposto por causa disso, vou mudar aquilo, não dá tempo de fazer isso, não dá aquilo, não dá aquilo outro, e o cliente continua querendo. O que ele vai fazer? Ele vai para a concorrência. Então, é importantíssimo organizar isso. Eu acredito que a expansão dos horários só tende a crescer no mundo inteiro, de todos os comércios. As grandes cidades do mundo têm um horário muito ampliado. Por quê? Porque a vida das pessoas é muito atribulada, né? Nós, como pessoas, temos o dia todo ocupado e mais um pouco. Então, nós precisamos de mais conveniência oferecida para poder consumir com mais tranquilidade. A tendência é para que o comércio abra, por exemplo, à hora de almoço e se mantenha aberto na hora de almoço e também abra ao fim de semana? Bom, não abrir na hora do almoço, eu falo tranquilamente, é retrógrado. Nós temos um inquérito enorme, mesmo enorme, na Baixa do Funchal, que 82% dos consumidores querem que as lojas abram na hora do almoço. Então, esse número é inquestionável, né? Tem que abrir na hora do almoço, que é a hora que eu estou trabalhando, eu paro o meu trabalho, eu vou resolver alguma coisa, o comércio tem que estar aberto. Naquele pequeno momento do meu almoço, que eu vou comer rapidamente e resolver alguma coisa, a loja está fechada, está perdendo venda. Então tem que abrir. E existe alguma tendência de ampliar o horário do sábado, né, porque cada vez mais tem gente circulando no sábado à tarde. E isso tudo é por quê? Porque o nosso tempo como pessoa é mais restrito. Então eu expando o meu tempo para resolver minhas coisas em relação ao consumo. E em termos do turismo, os horários estão bem adequados àquela que é a vontade do turista? O turismo, eu tenho tratado com alguns comerciantes que vendem souvenirs, que são específicos da área de turismo. E o turismo tem que estar atento aos momentos, por exemplo. Tem momentos aqui na ilha que chegam muitos cruzeiros logo cedo. As lojas de souvenir têm que acompanhar esse momento. Então, às vezes eu estou chegando no Funchal para trabalhar, é 8h30 da manhã e eu vejo hordas de turistas na rua. A loja tem que estar aberta às 8, porque eles já estão andando pela rua, circulando. Então, tem que acompanhar esses movimentos, de acordo com a necessidade. Às vezes, sábado à tarde, eu vejo muito turista na Baixa do Funchal e muita loja fechada. As lojas que vendem coisas para os turistas têm que estar atentas a isso. Tem que medir, e as medidas nunca podem ser pequenas. Tem que ser uma amostragem grande, fazer um teste de 1 ano. Agora, os empregados têm que discutir com o patrão e ver qual que é a intenção de todos, né? A intenção de sobreviver e de virar o jogo, ou a intenção só de oferecer resistência? Edson Zogby, o último tema desta entrevista, já ultrapassámos o nosso tempo, mas gostaria de focá-lo na Escola de Comércio da Madeira. O senhor é um dos fundadores desta escola. Já se pode fazer um balanço? A escola foi fundada há pouco tempo, já está ocorrendo o primeiro curso, que é com o outro fundador, que é o Emanuel Machado. Ele está dando um curso na área de finanças, já tem uma turma lá participando do curso, então a escola foi inaugurada e oficialmente já está na ativa. Nós estamos estruturando outras coisas mais práticas na área de vitrinismo, um espaço específico, a escola funciona dentro da APEL, a estrutura física é espetacular, e estamos começando a aceitar a solicitação a cada grupo formado de inscritos. Fechamos uma turma e o curso acontece. São muitos cursos, mas é uma coisa que nós não temos pressa, porque o objetivo da Escola do Comércio da Madeira é ser uma escola de excelência. É uma escola não só para Madeira, é uma escola para o país. Então nós não vamos abrir a mão de qualidade, a qualidade tem que ser altíssima para formar muito bem as pessoas que participam. Quando diz que é uma escola para o país, é um projeto que se pode alargar a outros distritos? Sim, com certeza, né? Com conteúdos bons, formadores bons, e eu tenho muito conteúdo e conheço bastante sobre o assunto, sei avaliar o conteúdo do formador, sei avaliar se o formador é bom, sou professor há tantos e tantos anos, com esses cuidados nós conseguimos ampliar isso, e é uma ideia que eu tenho. No país, em Portugal, há falta de formação para o empreendedorismo? Sim, há falta de formação, e isso não é só em Portugal. No mundo inteiro nós não somos educados para o empreendedorismo. Agora existe uma escola ou outra que já está começando a deixar os alunos mais soltos, né? A maioria do estudo até hoje foi feito, nós estudamos para ser empregado de alguma empresa. E aí o que acontece? A pessoa não se sente capaz para ser empreendedora. Mas todo mundo tem uma veia e isso pode se aprender, pode se estudar.
O ensino está mal organizado nesse sentido, uma vez que as universidades não ensinam a ser empreendedor? O ensino tem que evoluir, o ensino está bem atrasado. Qualquer pesquisa que você fizer com os jovens, eles vão mostrar insatisfação. Até mesmo na universidade? Na universidade. Eles vão mostrar muita insatisfação. Eu escuto de recém-formados, eu trabalho com muitos recém-formados, eu escuto depoimentos de que eles aprendem mais em 6 meses de trabalho do que no período todo que tiveram na universidade. Edson Zogby, uma última mensagem aos empresários e aos comerciantes que nos estão a ouvir, no sentido de ultrapassar esta crise. Mexam-se, não fiquem reclamando, não fiquem de braços cruzados, não fiquem esperando que as coisas caiam do céu, que venha algo que venha de Bruxelas, algo que venha do governo, algo que venha daquilo, algo que venha... Mexam-se, né? Tem um exemplo muito interessante, por exemplo, da Baixa de Braga, que está com muita vitalidade, porque os empresários simplesmente se organizaram entre eles, né? Em termos privados, e se mexeram, colocar energia naquilo e aquilo tem sucesso. Edson Zogby, muito obrigado por ter vindo à RTV Madeira. Colocamos desta forma um ponto final neste programa em entrevista. A ser especial, desejo uma boa noite.